Seja bem-vindo à 336ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício, que pede o seguinte: resolva no conjunto dos números reais estas inequações. Agora, antes de resolver estas inequações, eu vou deixar o meu merchan aqui para vocês, o meu comercial. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode usar esta conta ou o Apoia-se ou o Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, começando a resolver pelo item A. Logaritmo de x mais 1 na base 3 menor que 2. Eu vou pegar aqui esse x mais 1 e vou submeter a condição de existência do coeficiente b do logaritmo. Por quê? Porque ele é o correspondente b deste logaritmo e existe uma variável aqui nele. Eu tenho que saber quais são os valores possíveis para essa variável. Então, submeto aqui a condição de existência. Então, b tem que ser maior que zero. Logo, x mais 1 tem que ser maior que zero. Isolando o x, eu tenho que ele tem que ser maior que menos 1. Por quê? Porque qualquer valor de menos 1 para baixo, eu vou obter um resultado ou zero ou negativo. Por exemplo, x igual a menos 1. Menos 1 mais 1, zero. B não pode ser zero. X igual a menos 2, vou ter o quê? Menos 1 aqui como resposta. E B tem que ser maior que zero. B são apenas os valores positivos. São todos os valores que pertencem ao conjunto dos números reais estritamente positivos, ou seja, são os valores positivos com exceção do zero, ou seja, é de zero para cima. Aqui não é de zero para baixo. Então, x maior que menos 1. Esta inequação é uma inequação polinomial do primeiro grau. Sua raiz é menos 1. A função aqui presente dentro dessa inequação, ela é crescente. Por quê? Porque x aqui é positivo. Então, sempre que o valor aqui que estiver multiplicando x for positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função polinomial crescente tem esta configuração de sinais. Se você quiser saber sobre sinais de função polinomial do primeiro grau, aqui no site já tem o curso completo de função polinomial do primeiro grau. Você pode ir na aula de estudos de sinais, onde eu explico aqui de forma detalhada o porquê que a função polinomial crescente tem esses sinais, qual é a configuração dos sinais quando a função é decrescente e etc. Agora, prosseguindo, cheguei nisso aqui, o próximo passo vai ser pegar aqui a minha equação e fazer o que? Lembrar dessa propriedade. A propriedade que diz o seguinte: sempre que eu estiver resolvendo exercício de equação logarítmica, eu tenho que analisar a base A. Sempre que a minha base for maior do que 3, aqui no maior do que 3, gente, corrigindo, sempre que a base A aqui tiver um valor maior do que 1, eu vou preservar o sentido do sinal da inequação na hora de comparar os antilogaritmos. Só que antes aqui de fazer a comparação, eu tenho que igualar os termos. Dentro dessa inequação, eu preciso o quê? Que ambos os termos sejam logaritmos de mesma base. Aqui eu tenho base 3, então eu vou precisar que deste lado aqui onde eu tenho 2, eu vou precisar substituir por um logaritmo que também tem a base 3. E no caso aqui eu vou substituir por logaritmo de 9 na base 3. Por quê? Porque logaritmo de 9 na base 3 vale 2. Aí você se pergunta, tá, mas nossa, como é que você sabe disso? Simples, gente. Se você resolver logaritmo de 9 na base 3, você tem 2. Agora, para vocês aí que porventura não consigam ver isso de cara, eu vou mostrar como é que se chega aqui em 2. Imagine o seguinte, eu tenho aqui, logaritmo de x na base 3 igual a 2. Por quê? Porque eu quero descobrir qual é o logaritmo que na base 3 dá 2. Então, eu vou colocar aqui, x. Resolvendo isso aqui, eu vou aplicar a propriedade básica de resolução. A elevado a c igual a b. Meu a aqui é 3. Meu c é 2. Meu b é x, que é o que eu quero descobrir. Então, 3 elevado ao quadrado igual a x. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Portanto, x igual a 9. Então, logaritmo de 9 na base 3 vale 2. Aí o que eu faço? Substituo. Substituir, ignoro o logaritmo, comparo os antilogaritmos e mantenho o sinal. Por quê? Porque a base aqui é maior do que 1. Então eu tenho x mais 1 menor que 9. Pego o 9 e passo para o lado de cá, vai ficar negativo.
1 com menos 9 dá menos 8. Então, tenho x menor que menos 8. Não, x menos 8 menor que 0. Corrigindo, gente. X menos 8 menor que 0. Logo, ó, eu vou ter que... x tem que ser o quê? Menor do que 8. Porque isolando x aqui nessa inequação, eu vou ter isso aqui. Então, eu possuo, ó, essa inequação. X menor que menos 8, menor que 0. Raiz aqui, ó, 8. Perceba aqui, ó, que para essa inequação, eu quero valores, ó, abaixo de 8. Por quê? Qualquer valor inferior a 8, eu vou ter correspondentes em y aqui, ó, negativo. Agora eu vou fazer a intersecção entre essas duas inequações. Fazer aqui a primeira linha para a primeira inequação, a sua raiz e seus sinais. Segunda linha para a segunda inequação, sua raiz e seus sinais. Terceira linha para a intersecção. Agora, para saber os sinais da intersecção, você pode multiplicar ou dividir os sinais. Eu vou aqui, ó, multiplicar. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Aí você pode pensar, então acha a resposta da intersecção na linha da intersecção? Não. Quando se trata de inequação logarítmica, a resposta está na coluna, não na linha. O que você vai avaliar aqui, ó, é a coluna. Pense, ó, para a primeira inequação eu quero valores positivos, para a segunda inequação valores negativos. Em quais colunas eu tenho valores positivos para a primeira inequação e negativos para a segunda? Na primeira não é, ó, tem aqui, ó, negativo para a primeira, negativo para a segunda. Satisfiz a segunda inequação e não a primeira. Na segunda coluna, ó, satisfaz a primeira, satisfaz a segunda. Na terceira coluna também. Na quarta coluna só satisfaz a primeira, não satisfaz a segunda. Então, ó, quais são as duas colunas aqui, ó? A segunda e a terceira. Ou seja, são os valores que estão entre 8 e menos 1. Portanto, ó, conjunto verdade para essa inequação. X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 8 e maior que menos 1. Agora, próximo item, item B, eu tenho aqui, ó, menos 1 mais logaritmo de x menos 1 na base meio maior que 0. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar esse coeficiente aqui, ó, b deste logaritmo, submeter a sua condição de existência. Vou ter isso aqui, ó, x maior que 1. Isolando aqui na inequação x, ó, x maior que 1. Portanto, ó, vou ter esses sinais aqui. Prosseguindo na resolução, próximo passo. Eu vou pegar aqui, ó, menos 1 mais logaritmo de x menos 1 na base meio maior que 0. Observe que a base aqui, ó, é menor que 1. Portanto, eu vou ter que inverter o sentido do sinal da inequação na hora de comparar os antilogaritmos. Mas antes de fazer isso, o que eu devo fazer aqui? Eu devo, ó, colocar todos os termos aqui na forma de logaritmos de base meio. Ou seja, este menos 1 e este 0 vão ter que virar logaritmos em base meio. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Logaritmo de 2 na base meio mais logaritmo de x menos 1 na base meio maior que logaritmo de 1 na base meio. Por quê? Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Então, substituo 0 por logaritmo de 1 na base meio. Logaritmo de 2 na base meio vale menos 1. Então, substituo menos 1 por logaritmo de 2 na base meio. Agora, se você não é muito bom em resolver logaritmos e você não consegue fazer essa associação direta, ó, logaritmo de 2 na base meio vale menos 1, logaritmo de 0, logaritmo de 1 na base meio é igual a 0, eu vou mostrar aqui como você chega neste mesmo resultado. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Logaritmo de x na base meio é igual a menos 1. Ora, por quê? Porque eu preciso de que transformar menos 1 em um logaritmo de base meio. Vou descobrir que logaritmo é esse. Então, vou ter isso daqui, ó. Cheguei aqui, vou aplicar a propriedade básica de resolução, ó. A elevado a c igual a b. Meu a aqui é meio, meu c é menos 1, meu b é x. Então, ó, a elevado a c igual a b. Meio elevado a menos 1 é o quê? É 2 elevado a 1. 2 sobre 1 elevado a 1. 2 dividido por 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, 2. Portanto, ó, logaritmo de 2 na base meio vale menos 1. Agora, ó,
para x igual a zero. Não para x igual a zero. Para logaritmo de x na base meio igual a zero. Corrigindo, gente. Logaritmo de x na base meio igual a zero. O processo aqui é o mesmo. Ó. Meio elevado a zero igual a x. Qualquer valor elevado a zero dá 1. Portanto, ó, x igual a 1. Logo, logaritmo de 1 na base meio igual a zero. Quando você não conseguir fazer a associação direta para fazer a substituição, basta fazer isso aqui que eu estou fazendo. Aí depois você vem aqui, ó, e substitui. Agora, fiz a substituição. O que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade do produto. Por quê? Porque eu tenho uma soma aqui, ó, deste lado da equação. Eu tenho logaritmo de 2 na base meio mais logaritmo de x menos 1 na base meio. Então, se eu tenho uma soma entre um logaritmo de mesma base, isso é igual a multiplicação entre os antilogaritmos e um logaritmo de mesma base. Então, vou ter isso aqui, ó. Logaritmo de 2 vezes x menos 1 na base meio, maior que logaritmo de 1 na base meio. Perceba, ó, estou aplicando a propriedade, ó. Vou ter isso aqui. A multiplicação entre os antilogaritmos e um logaritmo base meio. Aplicando a distributiva, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Cheguei aqui, ó. Agora sim eu posso, ó, ignorar os logaritmos e comparar os antilogaritmos, invertendo o sentido do sinal. Por quê? Porque a base aqui, ó, é menor que 1, a base é meio. Então, inverte o sentido do sinal. Então, vou ter, ó, 2x menos 2 menor que 1. Logo, ó, vou ter, ó, 2x menos 2 menos 1 menor que 0. Menos 2 com menos 1, menos 3. 2x menos 3 menor que 0. Isolando x, vou ter x menor que 3 meios. Eu tenho aqui também, ó, uma inequação polinomial do primeiro grau. Minha função dentro dessa inequação ela é crescente. Portanto, ó, a sua configuração de sinais é esta aqui. Novamente, para você que quiser saber como se estuda os sinais de uma inequação, de uma função polinomial do primeiro grau, vá na playlist que tem aqui no site de função polinomial do primeiro grau e vá na aula de estudo de sinais. Eu detalho os estudos de sinais da função polinomial do primeiro grau, crescente e decrescente. Aí você vai ver, ó, toda função polinomial do primeiro grau crescente tem esta configuração de sinais, que é o que? Para qualquer valor de x superior ao valor da sua raiz correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x inferior ao valor da sua raiz correspondente em y negativo. Agora que eu achei aqui os sinais dessa inequação, eu vou fazer a intersecção com a outra, que foi o mesmo que eu fiz no item anterior. Então, vou ter aqui, ó, na primeira linha, a primeira inequação, sua raiz e seus sinais. Na segunda linha, a segunda inequação, sua raiz e seus sinais. Faço o mesmo processo, ó, multiplico ou divido os sinais, dá na mesma. Aqui eu vou dividindo, ó, negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Qual é a coluna que satisfaz a ambas as inequações? Para a primeira, eu preciso de sinais maiores do que zero, ou seja, sinais positivos. Para a segunda, sinais inferiores a zero, ou seja, sinais negativos. Ou seja, eu preciso de valores menores do que zero aqui, para a segunda inequação. E eu só tenho esses valores, onde eu tenho negativos, onde eu tenho aqui, sinais negativos. E para a primeira inequação, eu preciso de valores maiores do que zero, onde eu tenho sinais positivos. Olhando as colunas aqui, eu percebo que as únicas colunas que satisfazem as duas inequações é o que? É a segunda e a terceira. Que são o que? Valores abaixo de 3 meios e maiores do que 1. Logo, observando isso, eu posso afirmar que para esta inequação, o conjunto verdade é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 3 meios e maior do que 1. Por quê? Qualquer valor que esteja entre 3 meios e 1 vai satisfazer aqui, a inequação. Bom, este aqui é o final deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.